Olá, queridos, bem-vindos a esse nosso projeto EBD 2026. A razão dessa série de vídeos que eu gravarei e disponibilizarei para vocês é de dar um reforço, de dar um subsídio, uma ajuda, uma direção para cada uma das aulas que serão ministradas por vocês. Lembrem-se que nós estudaremos durante o decorrer desse ano, em 39 domingos, o livro A Formação de um Discípulo de Keith Phillips. Cada um de vocês já receberam o exemplar do livro, já receberam uma apostila onde tem as 39 lições, e eu também disponibilizarei para vocês agora a lâmina, ou seja, a folha que contém o roteiro de aula que o aluno receberá em suas mãos a cada domingo. E aí vocês terão esse roteiro para se guiarem também naquilo que eles têm em suas mãos. Além disso, eu disponibilizo para vocês também um material de apoio com dinâmicas, ilustrações, perguntas reflexivas e tarefas que poderão ser requeridas de cada um dos seus alunos. Portanto, vocês têm como material a ser lido, um material didático, 4 materiais de apoio. E esse quinto, que é o vídeo, onde eu ministrarei a aula e darei para vocês algumas dicas que podem ser implementadas em cada uma de suas aulas. Espero que seja um tempo agradável, esse que passaremos, e que você se dedique ao máximo no preparo da sua aula, para que a cada domingo os alunos possam sentir o prazer de estarem reunidos em EBD. E você também terá satisfação de ter sido um veículo nas mãos de Deus para a transmissão do conhecimento dele através da sua palavra. Vamos lá. Então, cada um desses vídeos que eu disponibilizarei, esse, por exemplo, terá uma série das 3 primeiras lições, porque as 3 primeiras lições se referem ao primeiro capítulo do livro A Formação de um Discípulo. Então, o que seria pelo menos um pré-requisito para você ir para a sala de aula no próximo domingo? A que você tenha lido ao menos a introdução e o primeiro capítulo do livro. Eu vou lembrá-los um pouquinho do conteúdo do primeiro capítulo. O primeiro capítulo chama-se Fazer Discípulos e Não Convertidos. Aí conta a história do autor chegando na comunidade de Watts. E lá então ele presenciou um homicídio. E ele sentiu-se impactado com aquilo acontecendo diante dos seus olhos. Mas percorrendo a comunidade, alguns garotos se aproximam dele e começam a dizer: isso aí não é nada. Você precisa ver o que uma mãe fez com a criança que estava chorando. Jogou, arremessou pela janela e a cabeça dele estourou no chão. E ele começou a percorrer a comunidade e perceber que a violência era algo presente naquela comunidade. Não somente através de assassinatos, mas também a carência era muito grande. Deparou-se com uma menina de 12 anos, mãe, e onde ela dizia que o seu filho era o seu irmão, em virtude dela ter sido abusada pelo próprio pai. Então isso era só uma pitadinha do que o autor encontra na comunidade que ele chegara para pastorear. E ele começou a se perguntar: qual é a diferença que o evangelho está fazendo aqui? Porque mãos estão sendo levantadas, pessoas estão aceitando a Cristo como Salvador, mas parece que esse evangelho não está transformando a vida dessas pessoas. Eu queria destacar aqui um parágrafo que está na página de número 17, quando ele diz: à medida, porém, que os meses se tornaram anos, tive de confessar que havia um problema muito sério. Com todas essas decisões por Cristo, deveria haver vidas transformadas, centenas delas. Mas por mais que procurasse, não encontrava nenhuma. Algo havia saído errado. Então essa nossa primeira aula, ou na realidade as 3 primeiras aulas, estarão centradas nesse primeiro capítulo, nessa realidade encontrada pelo autor do livro, por esse pastor, na comunidade que ele chegara para pastorear. Vamos lá então? Aí vamos ver o que nós podemos aprender e ao mesmo tempo ministrar e ensinar aos nossos alunos nas lições de número 1, 2 e 3. Vocês serão guiados nessas 3 aulas através desse slide que eu preparei, tá bom?
Então, se alguém tiver interesse, de repente, se alguns dos professores forem ministrar também utilizando o recurso visual dos slides, havendo a possibilidade, eu também disponibilizo para vocês. Ou ao menos eu posso disponibilizar o PDF desse conjunto de slides para que você possa ter também como um auxílio e um subsídio, tá bom? Vamos lá então. Que material você terá em mãos para ministrar essa aula? A sua apostila, bem como o material que o aluno recebe em suas mãos, que você também vai receber como um material de apoio. E além disso, você vai poder observar nesse manual que eu disponibilizei para vocês, com dinâmicas, estatísticas e perguntas reflexivas, também um material de apoio que estará todo ele em conjunto aqui, sendo aplicado nessa série de slides. Muito bem, vamos lá, o que podemos aprender na primeira aula da nossa EBD 2026. A lição de número 1 tem como título Um Mundo em Decadência, e um mundo em decadência por conta do pecado. Muito bem, seguindo adiante, nós temos, é claro, um objetivo claro a que nós possamos ter em mente quando entrarmos na sala de aula. Qual é o alvo da lição? É compreender que o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Ao término dessa lição, não pode haver dúvidas de que o pecado adentrou ao mundo a partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram. Nós temos um versículo-chave que deve ser corrigido aí no material que você recebeu, na sua apostila encadernada, que eu já entreguei no domingo passado e entreguei também nesse domingo próximo para vocês. É que lá está Romanos 5:22, mas o versículo, na realidade, se refere a Romanos 5:12, está bem? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por quê? Porque todos pecaram. Olhando para esse versículo-chave, nós podemos olhar para o panorama do nosso mundo atual. O autor encontrou na sua comunidade uma realidade que não é distinta daquilo que nós encontramos nas nossas comunidades, no mundo em que nós vivemos. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Quando nós ligamos a televisão, ou acessamos as redes sociais, ou mesmo conversamos com outras pessoas ao nosso redor, nós percebemos que algo está profundamente errado com o mundo. Nós estamos percebendo corrupção generalizada, nós temos nos deparado com violência exacerbada, nós temos visto a família entrando em decadência, enfermidades, pestes, tantas coisas que nos tornam, assim como que questionadores em perguntarmos: será que isso aqui tem algum resquício do mundo que foi criado por Deus? Diante dessa realidade, nós podemos partir para uma dinâmica. Eu queria que você aí mesmo, que me ouve hoje, pudesse pensar no seguinte: se você tivesse o poder de mudar algo, e esse poder hoje pudesse ser usado por você, quais seriam 3 coisas que você mudaria no mundo se tivesse esse poder? Diante de toda essa situação caótica, o que você mudaria se você tivesse esse poder? Nesse momento nós podemos compartilhar na sala de aula, perguntarmos. Quem sabe os alunos podem escrever isso num papelzinho já disponibilizado para eles com antecedência. Você pode fazer um grupo de discussão onde 2 ou 3 juntos poderão comentar acerca dessas 3 coisas. E aí o aluno pode fazer essa apresentação. Com isso a gente vai envolvendo os alunos na temática e na discussão. Muito bem, diante disso, com certeza, nós vamos chegar a conclusões quase que unânimes acerca da violência, da corrupção, acerca do engano, acerca da fome, das doenças. E o que nós observamos hoje é como uma imagem refletida por um espelho quebrado. Quando a gente pega um espelho quebrado, ele, ainda que reflita a imagem que está diante dele, ele reflete essa imagem de uma forma distorcida. Assim é o mundo após a entrada do pecado. O que nós temos é um reflexo quebrado daquilo que Deus criou, daquilo que Deus fez. E o que é que quebrou? O que é que, na realidade, desvirtuou essa imagem? É claro que a entrada do pecado no mundo. Isso é sentido por alguns números que eu gostaria de passar para vocês, números estatísticos.
A OMS apresenta como ao redor do mundo, a cada ano, 700 mil pessoas tirando a própria vida. Nós também temos um dado de 100 milhões de refugiados, segundo a ONU, espalhados pelo mundo. Pessoas que tiveram que sair dos seus países, das suas comunidades por conta de guerras. 100 milhões de refugiados espalhados ao redor do mundo. Mas nós temos um número também de 1 em cada 3 mulheres. Elas já relataram que sofreram um certo tipo de violência, seja psicológica, moral, física ou até sexual. E esses números vão se ampliando e se tornando números assustadores quando a gente vê também que ao redor do mundo, a cada 4 pessoas, uma reconhece que sofre algum tipo de transtorno mental. Entenda por transtorno mental algum tipo de déficit. Um transtorno, hoje em dia nós temos aí o TEA, nós temos TDAH, nós temos TOD e tantos outros transtornos. Nós temos a ansiedade, a angústia, a depressão. Então, de cada 4 pessoas, uma reconhece que sofre um certo tipo, um certo grau de um transtorno mental. Também como 1 em cada 5 pessoas reconhecem que já foram solicitadas a pagar uma propina. A corrupção imperando, principalmente nas comunidades mais carentes, mais pobres, onde se requer dessas pessoas, quem sabe, um agradozinho para realizar um determinado tipo de serviço, onde se paga, às vezes, aquela taxa, aquele pedágio para os traficantes, para os meliantes. Esses números são assustadores e revelam para a gente realmente uma realidade onde o pecado impera, consequência da entrada do pecado no mundo. Aí nós podemos fazer uma reflexão, e essa reflexão está no material que os alunos recebem em suas mãos. E a reflexão é a seguinte: em Gênesis 3, 1 a 22, nós encontramos que após a queda de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo nos trazendo morte, guerras, doenças, catástrofes, desunião. O pecado trouxe inúmeras consequências devastadoras. E tudo isso é a consequência da queda de Adão e Eva, onde se originou o pecado. Não temos dúvidas. E nessa introdução à lição, nós estamos aqui chegando a essa conclusão efetiva, de que essa imagem distorcida e quebrada, desse espelho quebrado, é em função da entrada do pecado no mundo. Quais são as consequências do pecado? Além de todas essas consequências generalizadas, além, é claro, que nós sabemos da morte espiritual, que é a separação do homem de Deus, e da própria morte física e dos reflexos em toda a natureza, o ser humano, por conta do seu pecado individual, da sua prática pecaminosa, carrega muitas vezes o quê? A culpa. E nós temos aí no material adicional que eu disponibilizei para vocês algumas definições sobre essa culpa. Também nós podemos carregar individualmente a falta de sensibilidade. Porque muitas vezes a gente se sente culpado a ver essa situação, o transtorno próximo da gente, quem sabe nos sentimos culpados por não ter feito alguma coisa, mas ao mesmo tempo o oposto disso é sentirmos a falta de sensibilidade. É quando, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos acaba esfriando. E essa falta de sensibilidade é uma consequência individual do pecado em nós. Mas o pecado pode trazer também para você e para mim uma situação de humilhação. Quando o pecado é descoberto, quando a minha falha é exposta, e aí eu me sinto humilhado diante das pessoas. Mas também o pecado pode trazer como consequência o castigo da lei. Se eu cometo um delito, se eu infrinjo alguma lei, eu sofrerei o castigo da lei, a sanção da lei, a pena dessa lei. Mas, mais ainda, o pecado traz como uma consequência para mim e para você a separação eterna de Deus. Em Romanos 3:23 diz que todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus. Bem como em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Essas são as consequências do pecado sendo geradas dentro de nós. E aí nós entramos na lição propriamente dita, na reflexão em 3 pontos que nós vamos observar. Primeiro, o fato de que Deus criou tudo em perfeita harmonia. Quando nós olhamos para a criação original de Deus, era tudo muito bom.
Bom demais. Deus criou tudo com uma sequência lógica e com excelência. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, mas disse Deus: haja luz, e houve luz, e assim veio, de forma organizada, a criação do mundo. Nesse momento original não havia morte, e não deveria haver morte se não houvesse o quê? O pecado. Haja vista que a morte é a consequência, é o salário do pecado. Mas nesse mundo criado originalmente por Deus, também não havia doença. O homem não estaria sujeito às enfermidades, bem como também não havia conflitos. Era tudo em perfeita harmonia. Deus diariamente vinha conversar com Adão e, consequentemente, também com Eva. Não havia separação de Deus, muito pelo contrário, havia a comunhão com Deus. E também nesse mundo criado por excelência com Deus, eles gozavam dessa comunhão, do bate-papo e do cuidado direto de Deus. Mas, em segundo lugar, o segundo ponto vem para dizer sobre o fato de que a desobediência trouxe sérias consequências. Olha, no primeiro ponto vocês podem explorar muito e tem ideias e sugestões no material adicional que eu lhes trouxe. Eu estou dando aqui em linhas gerais como essa lição será tratada. Aí nós temos agora o confronto da criação original de Deus, perfeita, e agora o confronto, ou seja, o oposto, o contraste com as consequências que a desobediência trouxe. E a desobediência trouxe seríssimas consequências. A primeira consequência que a desobediência trouxe foi a morte espiritual imediata. O que nós vamos necessariamente ter que explicar nesse momento? O conceito de morte espiritual. O que acontece? Quando Adão e Eva comeram instantaneamente aquele fruto, eles não morreram fisicamente, mas eles morreram espiritualmente. E deixe claro que o conceito de morte espiritual é o conceito de perda da comunhão com Deus e que, consequentemente, gera a separação do homem de Deus. A morte espiritual é a separação de Deus e do homem. Ok? Então, esse primeiro conceito, essa primeira consequência, já num primeiro instante, foi sentida por quem? Por Adão e por Eva. Eles perderam a comunhão. Tanto que eles foram expulsos do jardim. Já não tinham mais o cuidado e a presença ali pertinho de Deus com eles e esse cuidado. Mas trouxe também uma segunda consequência. Além da morte espiritual, a morte física progressiva. Veja que o homem, de fato, passou a morrer. A partir do momento em que o pecado entrou no mundo, o homem esteve sujeito à morte. Isso vai claramente ser sentido, e vocês podem ver em quê? Nas genealogias que foram expostas. Quando você vai ver a genealogia de capítulo 5 de Gênesis, já vai ver, ainda que os homens viviam um bom tempo, mas essa morte física foi sendo progressiva, ou seja, foi diminuindo esse tempo de vida do ser humano. E talvez uma curiosidade, uma pergunta que surja é, de fato, os homens viviam aquele tempo todo que a Bíblia descreve, 600, 700, 800, 900 e até 969 anos, como foi o caso de Matusalém? Deus tinha um propósito para isso, a que o mundo pudesse ser povoado. Então, quanto mais os homens vivessem, mais filhos e filhas eles teriam, e esse povoamento do universo, da Terra, seria muito mais eficaz, tá bom? Uma razão pela qual os homens viviam mais. E também os homens passaram a viver menos, não somente por conta de que o plano de Deus foi efetivado, mas também pelo fato de que o pecado foi se multiplicando. E por conta do pecado, uma consequência direta foi também essa morte física sendo progressivamente aumentada e o tempo de vida diminuído. Mas também temos uma outra consequência. A terra foi amaldiçoada. A terra recebe a maldição. A terra que antes só dava frutos bons, iria dar frutos ruins agora também. Iria dar frutas ruins, frutas nocivas. Iria dar também ali ervas daninhas, pragas, enfermidades nos vegetais. Tudo isso a gente ia começar a observar. A terra ficaria mais dura, o trabalho seria mais árduo. Então a terra recebe essa maldição também
da parte de Deus. E os conflitos relacionais começam. O primeiro grande conflito foi entre Adão e Eva, quando Adão tenta tirar o seu time de campo, tenta se esquivar, tenta se desculpar diante de Deus, jogando a culpa toda na sua esposa. E começa um primeiro grande conflito relacional, tá bom? E, consequentemente, a consequência final, hein? Olha que redundância, consequentemente veio o ato final, que foi a expulsão de Adão e Eva do Éden. Eles perderam por completo agora a sua comunhão com Deus. Então viram? O mundo perfeito e o contraste agora, na realidade, com as consequências que a desobediência trouxe. Aí vem então o terceiro ponto, e tem aí esse peixe fora d'água. É mais ou menos isso que acontece, tá bom? O pecado torna o homem um peixe fora d'água, onde mais cedo ou mais tarde essa aparência bonita do peixe começa a se apagar até que ele vem a morrer. Então, temos aqui que o sofrimento passa a ser a consequência do pecado. E o salário do pecado é a morte. O pecado traz de fato sofrimento. Lembra de todas aquelas consequências individuais que eu lhe disse? A culpa, a falta de sensibilidade, a humilhação, muitas vezes, quem sabe, esse sofrimento através de uma consequência direta do pecado por conta de uma enfermidade adquirida. Por quanto tempo, né, a AIDS passou a ser realmente uma consequência nociva da pecaminosidade do homem. Eu sei que hoje nós temos também a AIDS sendo transmitida pela transfusão de sangue, mas inicialmente ela veio através de relacionamentos sexuais ilícitos. Ela veio através do compartilhamento de seringas, quando as pessoas estavam ali tentando obter o alívio através da utilização, do uso das drogas. Então veja, o pecado traz sofrimento, traz a possibilidade de enfermidades e traz o sofrimento maior, é claro, após a morte, se não houver a conversão e a aceitação de Jesus Cristo como Salvador. O pecado traz o sofrimento, quem sabe, de uma pena a ter que ser cumprida dentro de um estabelecimento prisional. Conhece alguém que, por conta do pecado, está hoje encarcerado, está preso? Então, o que mais nós vemos? Que o pecado precisa ser castigado. A justiça divina exige o castigo do pecado. Deus exige que o pecado seja castigado. É por isso que lá está escrito que o salário do pecado é a morte. Morte não somente espiritual, mas morte física também. E vemos que, também como uma consequência, vem o fato de que Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. E mesmo aqui, o pecado sendo cometido por um salvo, por um cristão, a gente sabe que o Senhor não nos deixará impunes nessa vida. E o mal que a gente está, às vezes, plantando, a gente vai colher. Então Deus retribuirá cada um segundo as suas obras. E o que mais nós observamos? Que em tudo isso há uma esperança. E a primeira aula, depois de pintarmos todo esse quadro, desse espelho quebrado, ele vai nos levar a essa guinada, onde nós vamos terminar a aula apontando para uma esperança. Há esperança para a questão do pecado. E a esperança é Jesus. E é aí que nós partimos então para a conclusão dessa nossa primeira lição. Ao olharmos para a sociedade, não há dúvida de que temos visto um mundo em desordem. E essa conclusão está na folha que o seu aluno recebeu aí para que acompanhe a aula contigo. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, ainda quer restaurar a ordem. É por isso que ele enviou o seu filho Jesus. Deus enviou Jesus como resposta para combater o pecado e a desordem e dar uma nova vida ao ser humano. Diante dessa conclusão, nós vamos partir para o encerramento, deixando claro ao nosso aluno que a única esperança para nós, diante desse mundo caótico, é Jesus. Portanto, reconheça Ele como sendo o Salvador.
Arrependa-se hoje dos seus pecados. Quem sabe você está carregando alguma daquelas culpas, algumas daquelas consequências individuais do pecado. A culpa, a falta de sensibilidade, a humilhação. Quem sabe você está carregando hoje um castigo próximo. Quem sabe uma consequência direta na tua saúde, no teu corpo. Ou quem sabe futuramente na privação da tua liberdade por conta do teu pecado. Então arrependa-se. Arrependa-se enquanto é tempo. Aceite o presente da salvação. Em João 12 diz que a todos quantos o receberam o presente da salvação, a esse Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso viva uma vida de gratidão a Deus. Gratidão por conta de que Ele se importou por nós, ainda que miseráveis pecadores nós fôssemos. E que nós nos levantemos para anunciar essa esperança a todos aqueles que Deus colocar diante de nós. Então, com isso, nós partimos para a conclusão final da nossa lição. Existe aí no término de cada uma das lições, no material adicional que eu lhes compartilhei, algumas frases de efeito. E eu escolhi uma daquelas frases de efeito para encerrar a nossa lição de hoje. O mundo está quebrado, mas o conserto está disponível em Jesus. Por isso, vou deixar como uma tarefa para vocês nessa semana, a que vocês leiam Romanos 1, 2 e 3. E identifique ao menos 3 versículos nesses 3 capítulos que falem diretamente sobre o pecado. Anote esses versículos e traga-os para mim no próximo domingo, que logo no início da aula nós verificaremos essa tarefa e compartilharemos alguns dados sobre ela. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Terminamos assim a nossa primeira aula referente ao primeiro capítulo da nossa EBD 2026. Sendo assim, vamos agora para a segunda lição, que faz parte desse combo das 3 lições relacionadas ao primeiro capítulo do livro, que é a formação de um discípulo. Então nós vamos começando a lição de número 2, vemos que o título dela é Evangelismo, o início da missão. E aí nós temos um alvo também com essa lição, um objetivo a ser atingido. E qual é o alvo dessa lição? É compreender que evangelismo é responsabilidade de todo cristão. Por isso nós devemos identificar e vencer as barreiras pessoais para compartilhar a fé. Sendo assim, tem um versículo-chave, que está em Romanos 10, 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14. A partir daí, nós vamos então começar a nossa lição. E como começaremos essa lição? Da forma como terminamos a primeira lição. Lembra, no domingo passado vimos que o mundo está quebrado, mas o conserto está disponível em Jesus. Eu pedi que vocês lessem Romanos 1 a 3 e identificassem ao menos 3 versículos que falem sobre o pecado e que me trouxessem hoje. Quem cumpriu a tarefa? E aí você verificará quem cumpriu a tarefa, deixará que eles falem, que eles possam aí compartilhar esses versículos e, quem sabe, com as suas próprias palavras, dizerem o significado e as consequências do pecado que esses versículos transmitem de forma clara para nós. E aí nós estamos fundamentando e partindo do ponto onde nós paramos semana passada, falando justamente sobre a questão do pecado e as suas consequências. E aí então partimos para a nossa introdução. Essa introdução está no material que o aluno tem em suas mãos. Você pode pedir para que algum aluno leia essa introdução ou você mesmo pode fazê-lo. Aí diz que o evangelismo é uma responsabilidade de todo o cristão, pois através do evangelismo pessoas são alcançadas para Jesus. A evangelização nos revela o grande amor de Deus para com a humanidade. Que bom saber que o evangelismo, então, é a nossa responsabilidade e a forma como nós podemos compartilhar a boa nova do evangelho. Deus busca restaurar o homem que está caído, separado espiritualmente por conta do pecado, dando-lhe, portanto, uma nova oportunidade.
E aí nós temos aqui uma dinâmica, uma forma que nós podemos fazer essa abordagem. Você pode, quem sabe, ter esse desenho, você pode fazer o desenho de um mapa do tesouro com um X, você pode usar vários recursos para poder passar essa percepção do que nós queremos agora com esse mapa do tesouro e com esse tesouro passar com relação à salvação. Aí veja então, se vocês soubessem onde está um tesouro incalculável, um grande tesouro, mas houvesse barreiras no caminho, o que fariam? As barreiras poderiam ser rios, poderiam ser estradas pedregosas, poderiam ser perigos, animais, mas você tivesse em suas mãos o mapa desse tesouro, apontando exatamente onde está esse baú enterrado, mas com um tesouro incalculável, imenso. Você venceria essas barreiras para chegar até esse tesouro? Sim ou não? Sabe por que essa pergunta? Porque há pessoas que não conhecem o tesouro da salvação. Mas nós sabemos. A gente sabe exatamente como chegar. A gente tem um mapa em nossas mãos. A gente tem um X muito bem demarcado na pessoa de Jesus. Agora, nós precisamos levar esse mapa para todas as pessoas que precisam encontrar esse tesouro. E será que nós estamos compartilhando esse mapa? Estamos compartilhando esse tesouro? Diante disso, aí vem uma pergunta. Se você não está compartilhando esse mapa, se você não está compartilhando a salvação, o que é que está impedindo você de fazer isso? Por que você não fala de Jesus para os seus amigos? Por que você não fala de Jesus para o seu entorno? Por que você não consegue falar de Jesus e levar esse mapa do tesouro às pessoas que estão necessitadas? Quais são os impedimentos? E aí nós vamos tratar exatamente sobre esses impedimentos. Vamos falar um pouco, tá? O fato de que nós temos a mensagem da salvação e que a gente pode passar a vida inteira tirando pessoas do rio. Isso é, evangelizando uma por uma. Mas também precisamos ensinar a nadar, que é discipular, capacitar, multiplicar. O evangelismo é o começo, o discipulado é a continuação. Essa conclusão está baseada nessa foto que está aí, que é uma reflexão. Aí tem uma pessoa salvando o outro de um afogamento. E essa ilustração você tem no seu material de apoio, onde conta que um homem estava uma certa vez ali na beira do rio, viu alguém se afogando, pedindo por socorro, ele mergulhou, foi lá e conseguiu salvar essa pessoa e trazê-lo a salvo para a margem. Um outro dia ele estava ali, sentado de novo, refletindo no mesmo local, aí vem um grito de socorro também. Mais uma vez ele mergulha, vai lá, busca aquela pessoa. E isso constantemente estava ocorrendo, até que um observador chegou para ele e falou: escuta, o senhor aprendeu a nadar em algum lugar? Ele falou: não, eu só sei nadar, O senhor foi contratado para ser salva-vidas? Não, eu só sei nadar. Aí, por que o senhor não ensina as pessoas desse vilarejo a nadarem? Por que o senhor não ensina eles a nadar? Porque aí, com certeza, não terá essa obra só em suas mãos. Essa tarefa de salvar pessoas não estará só em suas mãos. Mas se você ensinar outros a nadar, outros poderão socorrer outras pessoas quando estiverem passando pela mesma dificuldade. Isso é o que o discipulado faz. Nós compartilhamos o evangelho, quem sabe para um, mas nós não conseguiremos salvar todo mundo, alcançar todos, fazendo um trabalho de formiga um a um. Então nós precisamos capacitar, multiplicar, ensinar outros, e discipular é exatamente isso. É a pessoa compreender a mensagem da salvação, estar pronta e disposta a multiplicar e a passar para frente essa mensagem que o salvou. Uma pessoa discipulada é aquela que reconhece a salvação que ele herdou e recebeu de Cristo e se sente responsável para passar adiante essa salvação. Isso seria uma pessoa discipulada. Por isso, entramos nos 3 pontos de reflexão da lição. O primeiro ponto vai falar sobre evangelismo é responsabilidade de todo cristão. Isso não pode estar longe do nosso entendimento.
O evangelismo não é responsabilidade do pastor, não é só responsabilidade do missionário, não é só responsabilidade do professor de escola bíblica dominical, não é responsabilidade de um grupo, quem sabe, que foi respaldado e revestido por essa autoridade. Olha, esse aqui é o grupo de evangelismo da igreja. Só eles que têm essa responsabilidade. Não. Evangelismo é responsabilidade de todo cristão. O exemplo foi dado pelos primeiros cristãos. A gente vai ver a igreja de Jerusalém crescendo, e no capítulo 2, pessoas sendo agregadas, pessoas sendo batizadas, e todos os dias, nos templos e nas casas, eles não cessavam de ensinar a palavra de Deus, de orar e de estar em comunhão. Cada cristão genuíno daquela primeira igreja que foi inaugurada lá na cidade de Jerusalém tinha a sua responsabilidade de ministrar, de compartilhar, de evangelizar, de multiplicar o evangelho. Esse exemplo vem pelos primeiros cristãos. Esse exemplo vem também pelos apóstolos e principalmente pela consciência de Paulo. Lembra do que Paulo escreve em Romanos 1? Ele não se envergonha do evangelho de Cristo, porque ele sabe que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por que Paulo pregava? Porque ele disse: eu me sinto devedor. Eu tenho essa dívida. Eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui transformado. Então eu preciso pagar essa dívida. Eu pago a minha dívida evangelizando, falando de Cristo para as outras pessoas. Então o evangelismo é responsabilidade de todo cristão. Também no fato de que tem aqui uma história muito interessante sobre o segredo do rei. E aí eu vou ler essa história, o segredo do rei, no material de apoio que eu lhes compartilhei. Aqui no material adicional que eu lhes compartilhei, na segunda lição, no item 2, evangelismo, no item 1, perdão, o evangelismo é responsabilidade de todo cristão, está aqui a ilustração sobre o segredo do rei. Havia um reino onde o povo passava fome. O rei, em sua bondade, mandou construir enormes celeiros e enchê-los de comida. Mas por razões que ninguém entendia, o povo continuava morrendo de fome. Um dia um servo corajoso foi até o palácio e perguntou ao rei: Majestade, os celeiros estão cheios, por que o povo ainda morre de fome? O rei respondeu: Os celeiros estão cheios, mas vocês não contaram ao povo. Vocês guardaram o segredo apenas para si. E a conclusão vem: quantos de nós temos guardado o segredo da salvação apenas para nós mesmos? Os celeiros estão cheios, a graça é abundante, mas as pessoas morrem e morrem sem saber. Portanto, aí está a história do segredo do rei, que pode ser lida durante a aplicação da tua lição. E continuando, o evangelismo passa a ser, portanto, não um evento, mas um estilo de vida. Se o evangelismo é obrigação de todo cristão, porque a gente tem um exemplo dos primeiros discípulos, a gente tem um exemplo dos apóstolos, principalmente a confissão de Paulo de se sentir devedor, e nós temos esse segredo dos celeiros, da comida, do pão da vida, da água da vida. Evangelismo não pode ser simplesmente um evento. Um dia que a gente marca de evangelismo, um dia que a gente vai para a rua, um dia que a gente vai para a praça. Não, o evangelismo tem que ser um estilo de vida. Eu tenho que viver o evangelismo. Por isso, a prática do evangelismo, isso está no material que o aluno recebe na sua mão. Você pode pedir para um dos alunos lerem ou você mesmo pode fazer a leitura, tá bom? A prática do evangelismo é algo que deve estar alicerçado em nossas vidas. Todos necessitam da salvação em Cristo Jesus, pois tendo o homem, através de um ato de desobediência, pecado contra Deus, ficou debaixo da condenação, podendo ser liberto somente, única e tão somente, por Cristo Jesus. Então o evangelismo não é evento, é estilo de vida. Por isso, o que cabe a nós? Aproveitarmos as oportunidades. Você pode gerar oportunidades ou você pode ter oportunidades a cada dia. Vou dar exemplos, tá? De aproveitarmos oportunidades. Eu constantemente, quando viajo e que eu vou e preciso me dirigir ao aeroporto, normalmente eu pego o ônibus ou quando estou com malas muito pesadas, eu pego o Uber.
E pegando o Uber já é uma oportunidade de você ter ali diante de você o motorista e você. E um diálogo pode ser gerado. E você pode aproveitar essa oportunidade para compartilhar o evangelho do Senhor Jesus. Essa oportunidade pode ser, quem sabe, no seu ambiente de trabalho. Quem sabe no momento em que você, na hora do almoço, curva a sua cabeça para fazer uma oração e alguém se aproxima de você para perguntar algo. Eu me recordo que na época de universidade eu gerei essas oportunidades exatamente porque eu, no início, no dia em que eu fui lá, na minha dinâmica de integração, quando cada aluno tinha a oportunidade de dizer quem era, por que ali estava e quais seus ideais, eu já deixei claro para todos que ali estavam, naquela classe repleta, de que eu era um cristão, de que eu era um pastor e de que ali estava para adquirir conhecimento. Então eu já abri oportunidades para que as pessoas pudessem se aproximar de mim. Mas você pode aproveitar oportunidades que você mesmo vai gerar, no sentido de que você pode preparar, quem sabe, um café da tarde e convidar o teu vizinho, convidar, quem sabe, para um evento da igreja, pode gerar as oportunidades em que você vai abrir a possibilidade de um diálogo. Mas também eu não devo só aproveitar as oportunidades, eu devo aproveitar do meu testemunho pessoal. Eu não posso me calar. A Bíblia diz que eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido. Então o seu testemunho pessoal já vai ser uma forma de evangelizar. Eu sei que muitos não concordam às vezes, mas aquela frase ela é profunda. Quando Francisco de Assis uma certa vez diz, olha, pregue o evangelho a todo instante. Se necessário, use palavras. É claro que a gente sempre vai usar a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas você talvez seja a única Bíblia que alguém vai poder ler. E de que forma ele está lendo a pessoa de Jesus Cristo em nossas vidas? Você vai aproveitar a oportunidade através do seu testemunho pessoal. Cuidado com a murmuração. Cuidado com as palavras obscenas, torpes que saem da sua boca. Cuidado com aquela risadinha no meio daquela rodinha de conversa. Então o meu testemunho pessoal também é uma forma de eu evangelizar. Mas também viver de forma atraente. Você precisa viver de uma forma que se agrade, que as pessoas possam desejar conhecer o teu Deus, desejar conhecer o seu Salvador. Então viva e viva de uma forma atraente. Então não viva de uma forma a ser um murmurador. Lembra? Repeti várias vezes essa frase que Cida uma vez me trouxe de um dos seus encontros de mulheres, de que a murmuração é a música do inferno e o louvor é a música dos céus. Então que nós escolhamos a música dos céus e não a música do inferno. E aí nós chegamos para o terceiro e último ponto da lição 2, onde diz que o evangelho deve ser pregado a todas as pessoas do mundo. Eu preciso ter essa consciência de que o evangelho precisa ser pregado a todos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura é a nossa comissão. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Em Atos 1:8 diz o quê? Vocês vão ser testemunha tanto em Jerusalém, como em Judéia, como em Samaria e até os confins da terra. Então eu preciso pregar o evangelho para todas as pessoas. E existem alguns números aqui, que está na sua apostila, está no seu material de apoio, e que são interessantes de nós lermos. E esses números são impactantes, porque esses números são de 2019, então estão um pouco defasados. Mas em 2019, quantas pessoas tinham acesso à Bíblia? Tá bom? 5,6 bilhões de pessoas em 2019 tinham acesso à Bíblia completa. Tá bom? Isso se refere a 694 idiomas. A Bíblia estaria completa, traduzida e disponibilizada a 5,6 bilhões de pessoas em 694 idiomas. Mas, no entanto, esses números gritantes e grandes são contrastados com o número de 805 milhões que só têm acesso ao Novo Testamento. Não tem o Antigo Testamento, mas ao menos o Novo tem. Isso considera-se 1.557 idiomas com o Novo Testamento traduzido. E esse número é expresso aí em 805 milhões de pessoas. No entanto, irmãos, 411 milhões têm acesso a somente algumas partes da Bíblia, algumas porções, como, por exemplo, o Evangelho de João, como, por exemplo, a Carta aos Romanos, como, por exemplo, as
alguns salmos, alguns provérbios. Então, 1.129 idiomas, o que equivale a 411 milhões de pessoas, têm acesso somente a algumas partes da Bíblia. Talvez você diga, que sucesso, que maravilha, sim, mas, meus amados, a população mundial hoje é de aproximadamente 7,8 bilhões. E hoje os números dizem que 89% da população já teve algum acesso à Bíblia. Amém. No entanto, 11% ainda não tem nenhum acesso à Bíblia. São povos que não têm nem sequer uma porção da Bíblia traduzida no seu idioma. Agora, 11% é pouco? É quase 1 bilhão de pessoas. Quase 1 bilhão de pessoas que ainda não têm possibilidades de ler um trecho da palavra de Deus. E esses 11% representam 3.971 idiomas sem nenhum trecho bíblico traduzido. Quantos idiomas tem no mundo, hein? E Babel, imagina? E quando a gente fala em idiomas, a gente está incluindo aí dialetos, línguas pátrias e etc e tal. Mas há uma Babel espalhada no mundo que ainda não tem acesso a sequer uma porção da palavra de Deus. Então veja, o mundo precisa ser alcançado. E esse desafio, então, é o desafio que permanece para nós. Precisamos orar pelos missionários, precisamos orar por tradutores, precisamos orar por pessoas que dediquem suas vidas a que a palavra de Deus possa ser disponibilizada para que mais e mais pessoas possam ter acesso ao Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Portanto, diante disso, quase 1 bilhão de pessoas jamais ouviram o nome de Jesus. E milhões morrerão sem nunca terem tido a chance de ouvir o Evangelho. Por isso a igreja ainda tem uma missão incompleta. A nossa missão não está completa. O que esses números significam é exatamente isso. Que tem gente ainda para ouvir do Evangelho. E que a gente precisa orar, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa fazer a nossa parte, pertinho de nós. Mas que nós precisamos, e devemos interceder para que mais e mais missionários se levantem e a palavra de Deus possa ser pregada. Vamos colocar então em prática o que a gente pode fazer a partir de agora. Primeiro, orar por oportunidades. Comece com alguém perto de você. Comece com alguém, sabe, teu amigo, teu parente, teu tio, tua tia. Usa o seu testemunho. Começa você a viver uma vida pia diante de Deus. Começa a viver uma vida aos pés do Senhor Jesus. Mas seja natural. Não seja forçado. Oh, Senhor, glória a Deus. Tem gente que gosta de se fazer. Sabe, que quer fazer o personagem. Seja natural. Prepare um material. E se você precisar de material, a gente tem as lições disponibilizadas sobre como apresentar a salvação para alguém usando somente o Evangelho de João. Peça. E a gente pode, quem sabe, nesse dia, disponibilizar. Nesse dia dessa aula, a que pessoas possam ter material. Quem sabe folhetos nós podemos disponibilizar, quem sabe um material para que eles possam entregar, quem sabe um a um, corpo a corpo. E aí acompanhe essa pessoa que você está orando, que você está pedindo por oportunidade, essa pessoa a quem você falou e compartilhou, acompanhe essa pessoa depois. E aí nós vamos para a conclusão da nossa aula, da segunda aula. E essa conclusão está no material que o aluno tem em suas mãos, você pode pedir para algum deles fazer a leitura. Não podemos parar com a nossa missão. O apóstolo Paulo trabalhou com afinco para cumprir o chamado de Deus para pregar o Evangelho. Ele foi um pregador do mundo antigo. Haja vista que a maior parte das igrejas fundadas e destacadas na região da Ásia Menor são consequências do trabalho do apóstolo. Paulo foi um homem de Deus. E aqui tem uma frase daquelas frases de efeito que tem ao término de cada uma das aulas no seu material de apoio, tá bom? Escolhi uma dessas frases aqui. Você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler. E qual é o desafio prático que passaremos então para os nossos alunos? Eles vão pensar em alguém que eles desejem testemunhar, que eles desejem falar de Jesus. E aí o que eles vão fazer? Eles vão ter que orar por essa pessoa, orar diariamente, buscar uma oportunidade para poder compartilhar o Evangelho e vão também registrar essa experiência e compartilhar com a gente na próxima semana.
Será que alguém vai conseguir dizer para a gente, no domingo que vem, que orou e teve uma oportunidade de compartilhar o Evangelho? Te esperamos então na próxima aula, se assim Deus permitir, e em nome de Jesus. Terminamos aqui a segunda aula e vamos partir então para a nossa terceira aula, fechando então o bloco do primeiro capítulo do livro A Formação de um Discípulo. Pois bem, queridos, chegamos aqui então à terceira aula, fechando o bloco do primeiro capítulo do livro A Formação de um Discípulo. E nessa terceira aula, o tema a ser abordado é fazer discípulos e não apenas convertidos. Vocês se lembram que o que impactou no primeiro capítulo do versículo o pastor Keith foi o fato que ele começou a observar na comunidade que o pecado estava proliferado e que o evangelho, aparentemente, de pessoas que levantaram suas mãos fazendo uma decisão por Jesus, não estava causando transformação de vidas. As vidas não estavam sendo transformadas. Então, a partir daí, dessa perspectiva, nós precisamos saber que nós temos uma responsabilidade. Na primeira lição, olhamos as consequências do pecado. Na segunda, vimos que a única coisa que pode mudar é evangelizarmos. Entendemos o que é o evangelismo como uma responsabilidade nossa e estamos determinados a evangelizar. Só que quando eu evangelizo, eu fecho agora esse capítulo com a terceira lição, tendo consciência que fazer discípulos é a nossa responsabilidade e não apenas convertidos. Porque fazer uma decisão é relativamente fácil. Muitos levantam suas mãos, mas por que muitos não permanecem? Porque simplesmente se converteram, não se tornaram discípulos. Então o alvo, o objetivo nessa lição é compreendermos a diferença entre conversão e discipulado e entender que a grande comissão é fazer discípulos e não somente convertidos, tá bom? Então sempre temos um versículo-chave e aqui é o versículo de Mateus 28:19. Portanto, ide fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Diante disso, nós podemos relembrar o que nós vimos na aula passada. Lembra que nós terminamos a aula com um pensamento de que você pode ser a única Bíblia que alguém vai ler e que deixamos uma tarefa. A tarefa seria que a pessoa deveria pensar em alguém a quem ela desejasse testemunhar. Ela iria orar por essa pessoa, ela iria buscar oportunidades para compartilhar o Evangelho e ela iria então registrar essa experiência e compartilhar com a gente na próxima semana, que é exatamente o domingo em que nós vamos cobrar essa tarefa. E aí você vai poder ouvir, ver se alguém teve a experiência ou não de evangelizar. Mas é importante sempre nós nos lembrarmos da tarefa e podermos requerer na aula, justamente ao início da aula, tá bom? Aqui nós vamos fechar o bloco, então há uma certa recapitulação. Rápida recapitulação, mas você pode tirar dúvidas, quem sabe que porventura ainda existam das aulas passadas. Nas duas primeiras aulas aprendemos sobre a realidade do pecado e a urgência do evangelismo. Vimos que o mundo está perdido e que temos a mensagem que salva. Mas o trabalho não termina quando alguém ora aceitando a Jesus. Na verdade, é aí que ele começa. Então veja, lembram-se das ilustrações? Tem a ilustração do salva-vidas. Você vai continuar só você nadando e salvando pessoas, uma a uma? Ou você vai capacitar outros a que possam nadar e salvar outras pessoas? Lembra que tinha uma outra ilustração que dizia para a gente sobre o banquete do rei, os celeiros do rei, a mensagem do rei que foi omitida pelos seus súditos. Os celeiros estavam cheios, mas ninguém estava vindo buscar comida e tinha gente morrendo de fome. Por quê? Porque os súditos do rei não estavam comunicando que havia comida e os celeiros estavam cheios. Então vamos lá, a gente vai se conscientizar agora daquilo que a gente precisa fazer e de quais os resultados que a gente espera obter, que é criar uma geração de discípulos e não simplesmente de convertidos. Por isso, refletimos que assim como um bebê precisa de cuidados constantes para crescer, o novo convertido precisa de discipulado
para se desenvolver espiritualmente. Abandonar um novo convertido é como abandonar um bebê e condená-lo à estagnação e à morte. Quantos casos de bebês abandonados, hein? Esses dias aí eu fiquei impactado com aquele casal que passa, o recém-nascido é jogado dentro de um bueiro, vocês se lembram disso? E que lindo foi ver uma policial militar que pega aquele bebê nos seus braços, e essa policial militar era mãe, estava amamentando, ainda estava no tempo de amamentação do seu filhinho, e ela pôde dar o seu peito, pôde dar o seu leite para alimentar aquela criança que foi abandonada. Graças a Deus surgiu essa policial para dar o leite àquele bebê e não deixá-lo morrer. Mas é isso que acontece com muitos novos convertidos, que são como bebês e precisam ser alimentados. E essa alimentação que a gente dá para o bebê espiritual é o que a gente chama de discipulado. São os ensinamentos bíblicos, é falar sobre a vida cristã, é ser uma testemunha sobre essa vida cristã, é fazer com que ele compreenda como é que vai se desenvolver o seu relacionamento com Cristo. Então, diante disso, vamos refletir? No material que o aluno tem em suas mãos, tem essa pergunta. Você já foi discipulado ou já discipulou alguém durante a sua vida cristã? Você consegue responder? Alguém já gastou tempo com você? Sentando, te ensinando, mostrando para você na palavra de Deus como é que é vivida a vida cristã? Quais são ali as virtudes que devem ser buscadas? Quais são as disciplinas que regem a nossa vida, o nosso testemunho? Você já fez isso com alguém? Porque talvez ninguém fez contigo. Mas isso não te exime de você fazer com alguém. Você já foi discipulado ou já discipulou alguém? Essa é uma pergunta que pode ser só reflexiva, mas pode ser uma pergunta mesmo onde você induz as pessoas e requeira uma resposta delas. E pode haver nesse momento um compartilhamento de ideias e de experiências. Aí vem esse exemplo aqui da macieira. 2 pés de maçã estão aí. Um cheio de frutos e outro seco. Por quê? E essa história você tem aqui, tá bom? No seu material de apoio. Eu vou ler essa história da macieira para vocês agora. Aqui está a ilustração de abertura da tua aula sobre a árvore e o fruto. Diz que um agricultor plantou uma macieira em seu pomar. Ele regou, adubou, podou e cuidou com dedicação. Depois de alguns anos, a árvore começou a produzir maçãs. O agricultor ficou feliz e colheu os frutos. Mas em vez de plantar as sementes daquelas maçãs, ele simplesmente as comeu todas. No ano seguinte, a árvore produziu novamente. E novamente ele comeu todos os frutos. Porém, com o tempo, a árvore envelheceu e morreu. E o pomar ficou vazio. Outro agricultor, ao colher as maçãs, separou as melhores sementes e plantou. Dessas sementes, nasceram novas árvores. E com o tempo, seu pomar cresceu e se multiplicou. Qual é a aplicação para nossas vidas? Muitas igrejas colhem frutos novos convertidos, mas não plantam as sementes, ou seja, não discipulam. É por isso que o pomar nunca cresce, porque discipulado é plantar a semente para que novos frutos continuem sendo gerados. Diante disso, a gente vai para o primeiro dos 3 pontos de reflexão da nossa última lição, da terceira que fecha o bloco do primeiro capítulo. Fazer discípulos e não somente convertidos. Então, olhando para isso, a gente vai dizer que não basta levar pessoas a Cristo. Não basta só pregar o evangelho e esperar que a pessoa levante a sua mão e faça uma decisão. Não basta só isso, levar pessoas a Cristo. Não basta também só batizá-las. Ah, ele foi batizado, que bom, ufa, a minha tarefa terminou. Não terminou. Note que a nossa comissão em Mateus 28:19, que é o versículo-chave aqui, diz: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas. Nós temos uma tarefa ainda que é inacabada,
precisamos continuar ensinando-os, discipulando-os a guardar tudo que Jesus ordenou. Então é preciso nós acompanharmos esse processo de crescimento desse novo convertido. E essa é uma tarefa para todos nós realizarmos. Não é tarefa só para um realizar. E não é tarefa para nós nos eximirmos e dizermos, eu não tenho essa responsabilidade. Não, nós precisamos assumir essa responsabilidade. Aí nós vamos para o segundo ponto, que tem algo que é interessante ler do material que o aluno tem em suas mãos, de que evangelização deve ser complementada com discipulado. Então não basta só evangelizar, mas a evangelização tem que ser complementada com discipulado. E aí a palavra discipulado vem do latim discípulos, que significa um aprendiz ou um seguidor. Segundo Phillips, quem é o Phillips? O autor do livro, Keith Phillips. O discipulado cristão é um relacionamento de mestre e aluno, baseado no modelo de Cristo e seus discípulos. A evangelização sem acompanhamento, leia-se discipulado, não irá gerar crescimento e crescimento espiritual. Portanto, evangelização tem que ser sempre complementada com discipulado. Então, isso tem que ser relacional. Não tem como eu fazer o discipulado sem que eu não me relacione com essa pessoa, sem que não haja um relacionamento, um tete a tete, um corpo a corpo. Mas também esse discipulado tem que ser intencional. Eu tenho que ter a intencionalidade e todos esses itens estão explicados no material de apoio, bem como no seu material didático, tá bom? Tem que ser também exemplar, através do teu exemplo, do meu exemplo. E aí também essa evangelização tem que ser progressiva. A gente tem que avançar, é como o aluno que entra no ciclo fundamental. Ele vai seguindo as etapas e vai crescendo progressivamente. Então o discipulado também tem que ser progressivo. No começo é dar leite, mas depois você tem que ir dando já a papinha. E depois da papinha tem que ir dando a comida sólida, para que esse menino, esse bebê espiritual, possa ir crescendo. Tá bom? Sendo assim, se cumprimos esses 4 passos, relacional, intencional, exemplar e progressivo, seguramente será multiplicador, porque geraremos mais pessoas salvas para o Senhor Jesus Cristo, evangelizadas e discipuladas. E concluímos a terceira lição com o terceiro item que diz que discipulado é a única maneira de evitar má nutrição espiritual. Há possibilidade de uma má nutrição? Há. De uma má alimentação? Há. E o discipulado vai ser uma maneira de evitar essa má nutrição espiritual. Onde é que você está indo buscar essa comida? Porque também pode ter uma congestão, pode ter também uma intoxicação, dependendo de onde está indo buscar essa nutrição espiritual. E hoje tem muita gente buscando na internet, tem muita gente buscando simplesmente em pessoas que estão multiplicando um evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Então muito cuidado com a comida que você está comendo. Por isso que o discipulado é a garantia de que eu vou trazer alguém para perto de mim e vou levá-lo e conduzi-lo na mesma fé, nas mesmas diretrizes, nas mesmas ordenanças, no mesmo conteúdo com que nós fomos discipulados. Por isso que o objetivo do discipulado é, em primeiro lugar, seguir os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo, aprimorando a fé e o compromisso com os princípios cristãos. É seguir o exemplo de Jesus e é seguir nos princípios cristãos. Em segundo lugar, é formar seguidores de Jesus Cristo, que sejam maduros espiritualmente. Eu me lembro de quando Paulo escreve aos Efésios dizendo e chamando os Efésios de meninos levados por qualquer vento de doutrina. Não, nós queremos seguidores de Jesus Cristo maduros espiritualmente, comprometidos com a obediência aos seus ensinamentos e dispostos a espalhar o evangelho a outras pessoas e discipulá-las também. João 20, 21. E aí então chegamos na conclusão da terceira e última aula desse bloco, quando nós vamos observar o fato de que precisamos fazer uma autoavaliação.
E essa autoavaliação consiste em eu fazer uma primeira pergunta. Você já foi discipulado? E você responda sim ou não. Se foi, por quem? E como foi essa experiência? Você consegue nos contar? Você consegue compartilhar agora como é que foi essa sua experiência? E aí a segunda pergunta é, você já discipulou alguém? Se sim, como foi? Se não, o que é que te impede de fazer isso? E em terceiro lugar, há alguém em sua vida agora que você poderia começar a discipular? Deus tem colocado esse peso no seu coração de alguém a quem você precisa se dedicar, alguém que você precisa compartilhar o evangelho. E aí então terminamos com uma das frases de efeito, entre tantas que vocês têm ali para escolher. Eu escolhi essa. O discipulado não é o programa da igreja, mas o discipulado é a vida da igreja. Por isso, a tarefa para o próximo domingo ainda continua sendo semelhante à outra que nós recebemos domingo passado. Pense em alguém que deseja testemunhar. Ore por ele. Aí você vai buscar uma oportunidade para compartilhar o evangelho com ele e vai registrar essa experiência e compartilhar na próxima semana. Pela segunda semana consecutiva, você foi desafiado a compartilhar o evangelho com alguém. Que tal agora você fazê-lo para a honra e glória do Senhor Jesus? Com isso, amados, nós terminamos aqui a nossa série de lições, as 3 lições que compõem o primeiro capítulo do livro A Formação de um Discípulo. Espero que com essas dicas, espero que com material de apoio, espero que com o material do aluno, mais a apostila que você tem, mais o livro, você possa preparar-se para que a sua aula seja excelente. Lembre-se de um último pensamento. Falhando ao se preparar, você está se preparando para falhar. Prepare-se durante essa semana. Dedique tempo ao estudo da palavra, ao estudo desse capítulo e a todas essas lições, para que os teus alunos se sintam impactados e o nome do Senhor seja glorificado. Eu vou orar agora por cada um de vocês. Pai bendito, em nome de Jesus, aqui estamos e nós nos alegramos, ó Deus, por esse tempo que o Senhor nos proporcionou de podermos compartilhar com os teus filhos parte desse conteúdo que eu tenho certeza irá nos abençoar. Aqui está, ó Deus, o conteúdo para os próximos domingos, para o domingo 15, 22 e 29. Que os teus filhos estudem e possamos ver, ó Deus, para a tua honra e tua glória, esse conteúdo sendo compartilhado com excelência. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Espero que tenha sido bom. Deixa aí um comentário se você foi abençoado, se você gostou do conteúdo, para que nós possamos motivarmos-nos a gravar os próximos conteúdos, tá bom? Que Deus te abençoe.